Quem eram os Néfilins na Bíblia? A palavra Néfilim é encontrada na Bíblia 2 vezes. A primeira está em Gênesis capítulo 6, versos 1 a 6, e novamente em Números 13, verso 33. Estudiosos e comentaristas traduzem a palavra Néfilim como gigantes ou caídos. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia Néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Gênesis capítulo 6, versos 1 a 4. O que são os Néfilins? Os Néfilins ou Néfilim são homens poderosos, descritos no Antigo Testamento como incrivelmente grandes e fisicamente fortes. Eles são os filhos dos filhos de Deus e das filhas do homem. Néfilim é traduzido como gigantes em algumas versões da Bíblia hebraica, mas não traduzido em outras. Quase sempre há variação quando se discute os detalhes dos Néfilim nos círculos de cristãos de hoje. Existe uma resposta correta sobre quem eram exatamente os Néfilim? Estudiosos e teólogos consideram este assunto fascinante. Néfilim, anjos caídos ou gigantes? A palavra Néfilim é encontrada na Bíblia 2 vezes. A primeira está em Gênesis capítulo 6, versos 1 a 6, e novamente em Números capítulo 13, verso 33. Estudiosos e comentaristas traduzem a palavra Néfilim como gigantes ou caídos. Mesmo entre os especialistas da língua hebraica, há debate sobre a tradução deste termo. Várias interpretações propostas para o termo Néfilim estão enraizadas na suposição de que ele é derivado da raiz verbal hebraica nafal, que significa queda. A maioria das traduções bíblicas antigas interpreta o termo como significando gigantes, embora a tradução diácra do hebraico para o grego a tenha interpretado como significando os caídos, ou aqueles que caem sobre seus inimigos. Gênesis capítulo 6, versos 1 a 6. Nunca afirma que os Néfilins eram gigantes, mas diz que eles eram homens valentes, que existiram na antiguidade, homens de renome. O versículo que nos indica que eles são gigantes é Números capítulo 13, verso 33, que afirma: e ali vimos os Néfilins, os filhos de Anak, e parecíamos a nós mesmos como gafanhotos, e assim parecemos a eles. Aqui as escrituras indicam que eles eram possivelmente gigantes, homens muito maiores e mais fortes do que o normal. Esta palavra traduzida como gigantes na versão King James e em muitas traduções, mas mantida na versão revisada, é encontrada em 2 passagens do Antigo Testamento. Uma em Gênesis capítulo 6, verso 4, relativa aos antediluvianos, o outro em Números 13, 33, relativo aos filhos de Anak em Canaã. Quem são os Néfilins? 4 teorias diferentes. Durante séculos, estudiosos do judaísmo e do cristianismo apresentaram diferentes pontos de vista sobre quem eram os Néfilim. Teoria 1. A primeira visão é que os anjos caídos tiveram relações com as filhas dos homens, o que resultou em um ser parte humano, parte sobrenatural, os Néfilim. Teoria 2. A segunda posição defendida por alguns é que demônios ou anjos caídos possuíram homens e depois tiveram relações com as filhas dos homens, resultando nos Néfilim. Teoria 3. Uma terceira posição, chamada de visão setita, é defendida por alguns estudiosos. A visão setita define os filhos de Deus como a linhagem justa de Sete. Teoria 4. Por último, uma opinião sustentada pela minoria é que os filhos de Deus eram simplesmente homens caídos. Teoria Néfilim 1. Descendência de anjos e humanos. A visão que tem aumentado hoje é que os Néfilins eram descendentes de anjos caídos e de mulheres. Portanto, os filhos de Deus eram anjos caídos que tinham relações com as filhas dos homens. E como resultado, nasceram os Néfilins.
Esta é a visão mais popular na igreja hoje. Suporte para a teoria. Um versículo ao qual os defensores desta posição recorrem é Jó capítulo 1, verso 6. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e também Satanás veio entre eles. Nesta passagem, fica evidente que filhos de Deus se referem a anjos. Em conexão com este versículo, Jó capítulo 38, verso 7, também nos diz: quando as estrelas da manhã juntas cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Esses versículos usam o mesmo termo hebraico, encontrado em Gênesis 6, historicamente. Os teólogos têm interpretado os filhos de Deus como anjos, o que se enquadra perfeitamente no contexto destes versículos. Uma passagem bíblica principal, usada para defender esse ponto de vista, é Judas capítulo 1, versos 6 e 7. E os anjos que não mantiveram seu domínio adequado, mas deixaram sua própria morada, ele reservou em cadeias eternas, nas trevas, para o julgamento do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades ao redor delas, de maneira semelhante a estas, tendo se entregado à imoralidade sexual, ido atrás de carne estranha, são dados como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. A passagem de Judas capítulo 1, versos 6 e 7, indica que alguns anjos caídos foram atrás de carne estranha. Oposição à teoria. Uma desvantagem para esta posição é que os seres angelicais não têm DNA para se combinar com os humanos. São seres espirituais, portanto, não é possível que eles possam produzir descendentes. Novamente, isso pressupõe que os anjos não podem ter o mesmo DNA que os humanos. Alguns argumentariam que isso é possível, porque vemos dois anjos assumindo a forma humana, em Gênesis capítulo 19, versos 1 a 13. Quem pode dizer que eles não possuíam todas as capacidades reprodutivas, com uma possível materialização? Teoria Nephilim 2. Descendentes de Sete. A visão setista de que os Nephilim eram da linhagem de Sete está crescendo rapidamente dentro da igreja, e é possivelmente a visão mais comum hoje entre os estudiosos. Aqui os filhos de Deus são definidos como a linhagem justa de Sete, Gênesis 5, que desobedeceu a Deus e se casou com mulheres da linhagem de Caim. Nota: alguns acreditam que estas mulheres não eram exclusivas da linhagem familiar de Caim. As mulheres que se casaram com a linhagem de Sete seguiram outros deuses e rejeitaram a lealdade total a Deus. A prole, como resultado, desapareceu e se voltou para o sistema do mundo. De acordo com os escritos históricos e a literatura judaica, já nos primeiros séculos, os estudiosos judeus eram a favor desta visão. Santo Agostinho e João Calvino são estudiosos e teólogos famosos que ocuparam esta posição. Aqui, assumimos que de Sete a Noé, Enos, Quenã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, todos os membros anteriores obedeceram a Deus para preservar uma linhagem justa. Teoria Nephilim 3. Seres humanos possuídos por anjos caídos. Quando discutimos esta terceira visão de que os anjos caídos possuíram os homens, ela pode começar a conectar-se com alguns de nós, porque podemos ver a realidade da possessão demoníaca no mundo de hoje. Dos filmes em Hollywood, a bruxaria em todo o mundo é real. O cerne da questão: os filhos de Deus, se humanos, são capazes de serem possuídos? A resposta: não há nenhuma evidência na Bíblia que apoie esta ideia de que os filhos de Deus possam ficar possuídos por demônios. Teoria Nephilim 4. Descendência de homens caídos. Esta última visão afirma que os filhos de Deus, que eram homens piedosos, que se casaram com mulheres ímpias, não da linhagem de Sete, apenas homens comuns. Essa união resultou nos Nephilim, um grupo de descendentes que caíram. Debate sobre a teoria. Novamente devemos voltar ao fato de que ainda há debate sobre o que o termo Nephilim significa, visto que está relacionado à série verbal, cair. Palavra hebraica nafal. Suporte para a teoria.
Esta posição é consistente com as Escrituras, tanto antes como depois do dilúvio. Ou seja, antes do dilúvio, esses descendentes eram homens caídos. Após o dilúvio, quando Deus destruiu a todos, exceto a família de Noé, esses Néfilins ainda apareceram. Números capítulo 13, 33. Portanto, os Néfilins são simplesmente homens caídos. Qual era a altura dos Néfilim? A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre as características físicas. Sabemos apenas que o Og, rei de Bazã, citado em Deuteronômio capítulo 3, verso 11, possuía uma cama feita de ferro e tinha 8 côvados de comprimento por 4 de largura, ou seja, tinha por volta de 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Golias, outro gigante, tinha altura de 6 côvados e 1 palmo, que corresponde a quase 3 metros de altura. Em 1 Crônicas capítulo 20, verso 6, também é mencionado outro descendente dos gigantes, que foi derrotado por Davi e seus guerreiros. Houve ainda outra batalha em Gade. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Existem várias interpretações e teorias sobre a identidade e natureza dos Néfilim, mas a falta de informações detalhadas no texto bíblico torna difícil tirar conclusões definitivas sobre suas características físicas. Por que os Néfilim estão na terra após o dilúvio? Esta é uma pergunta feita por muitas pessoas. Se Deus inundou a terra, matando toda a humanidade, exceto a família de Noé, como é que os Néfilins ainda estão vivos? Os estudiosos responderam de algumas maneiras diferentes. Uma resposta a esta pergunta é: os Néfilim eram gigantes descendentes de anjos caídos, filhos de Deus, e mulheres humanas. Por isso os anjos caídos continuaram a reproduzir-se com mulheres humanas após o dilúvio. Outra resposta seria de que não há qualquer correlação entre os Néfilim dos tempos de Noé e dos gigantes pós-dilúvio, com base em alguns textos do Novo Testamento, como 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Golias era um Néfilim? O relato bíblico de Golias se encontra em 1 Samuel capítulo 17. Golias é descrito como gigante e campeão dos filisteus, que eram inimigos dos israelitas. Um campeão chamado Golias, que era de Gade, saiu do acampamento dos filisteus. Sua altura era de 6 côvados e 1 palmo. Ele tinha um capacete de bronze na cabeça e usava uma armadura de escamas de bronze, pesando 5.000 ciclos. Em suas pernas ele usava caneleiras de bronze, e um dardo de bronze estava pendurado em suas costas. A haste de sua lança era como a vara de um tecelão, e sua ponta de ferro pesava 600 ciclos. 1 Samuel capítulo 17, versos 4 a 7. Embora Golias fosse um guerreiro formidável e excepcionalmente alto, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, menciona que ele tinha 6 côvados e 1 palmo, que é aproximadamente 9,75 pés, ou 2,97 metros. A Bíblia não indica uma medida para determinar os Néfilins. Embora seja possível, os detalhes dados a respeito de Golias e dos Néfilins não criam uma conexão explícita entre os dois nas Escrituras. Evidências extrabíblicas de Néfilins. O livro de Enoque descreve anjos casando-se com mulheres na terra, e os descendentes eram seres gigantes. Enoque não é considerado a palavra inspirada e autorizada de Deus. Judeus e primeiros cristãos consideravam este livro uma boa leitura, o que significa que não era totalmente preciso, mas ainda continha pedaços de verdade. Flávio e Joséfo, em uma passagem sobre a remoção dos israelitas para Hebrom, menciona que os judeus conheceram os habitantes daquela terra, incluindo a raça de gigantes, que tinham corpos tão grandes e rostos tão diferentes dos outros homens,
que eram impressionantes de se olhar e terríveis de se ouvir. Os ossos desses homens ainda podem ser vistos até hoje. Também há o argumento de que as representações visuais de pessoas muito grandes, como as encontradas em jarras e tumbas egípcias, são imagens de gigantes. Os historiadores da arte geralmente concluem que essas figuras gigantes são simplesmente representações de deuses ou reis, e que seu grande tamanho era uma forma de mostrar sua importância ou alta posição em comparação com outras figuras próximas. Outros apontam os monumentos megalíticos como evidência de uma raça gigante ou humanoide. Quem foram Refaim e Anaquim? E eles estão relacionados? Não podemos esquecer de considerar os Refaim. Como falamos de gigantes na Bíblia e dos Néfilins, Gênesis 14:5. Uma das definições de Refaim, segundo os judeus, é um grupo de pessoas de altura e estatura acima da média. Deuteronômio 2:20-21. Também conhecido como Zanzumim. Eles eram tão altos quanto os Anaquim, segundo as Escrituras, que são outros gigantes na terra. Conclusão: independente de qual seja a interpretação correta destes textos, podemos compreender que Satanás tentou corromper a raça humana nos tempos do dilúvio e até mesmo depois, fazendo com que os homens seguissem maus caminhos e se corrompessem na maldade absoluta. Entretanto, Deus inicialmente frustrou seus planos com um homem justo chamado Noé, resetando aquele mundo ímpio. Tempos depois, observamos tanto na narrativa de Davi como na narrativa da Terra Prometida que os israelitas ficaram assustados. Eles tinham tanto medo dos Anaquins que se esqueceram do poder de Deus. Felizmente, o Senhor usou alguns poucos fiéis, como Josué e Caleb, 2 dos espiões israelitas, e Davi, para mostrar o seu poder. Ainda que os gigantes fossem enormes e assustadores, eles tiveram a certeza de que Deus é maior e infinitamente mais poderoso. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Jeremias 10:6.